TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Na última quarta-feira, a ONG Terre des Hommes promoveu na Unifor um seminário sobre mídia e direitos humanos para crianças e adolescentes. E neste seminário, o intuito é sensibilizar jornalistas, radialistas e estudantes de comunicação sobre a abordagem deste tema direitos humanos nas mídias. Porque muitas vezes, principalmente por causa de desinformação, o comunicador não conhece detalhes sensibilizado nessa questão. E para falar do tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Jair Melo, ele que é assessor de imprensa, assessor de comunicação da ONG Terre des Hommes. Jair, obrigado pela sua presença, mas antes de entrar no manual Comunicação e Direitos Humanos, que foi lançado nesse seminário lá na Unifor, eu gostaria que você traçasse um breve perfil sobre o Terre des Hommes, essa ONG. Ô Paulo, bom dia, obrigado pela participação aqui no programa plenário da cidade e também na TV Fortaleza. O Instituto Terre des Hommes Brasil ele já atua há mais de 30 anos em Fortaleza, né? Sempre voltada para questões ligadas à infância e juventude, né? No fortalecimento de direitos de crianças e adolescentes. Atualmente nós atuamos na região do Grande Mucuripe, em Fortaleza, com a temática da prevenção da violência, né, e também do protagonismo juvenil, com crianças e adolescentes, fortalecendo seus direitos e também dando a oportunidade para que eles promovam a cultura de paz na comunidade onde eles vivem, né? Também temos atuação com formações de profissionais para que eles sejam sensibilizados para a cultura de paz. E também, não deixe de também estar nesse contexto a imprensa, né? Nós, da comunicação, trabalhamos nesse sentido de fortalecer a comunicação para que ela seja tratada de forma responsável pelos veículos de comunicação quando trata da garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E o Instituto Terre des Hommes Brasil é uma organização da sociedade civil, né, que tem a sua atuação também em outros estados, com formações e também com o fortalecimento de políticas públicas, né, também dos governos, para que tratam a infância e a juventude como prioridade. Muitas vezes a infância e juventude não é tratada pelos governos com a devida prioridade. E o Instituto também, com a temática também da justiça juvenil restaurativa, da prevenção da violência, do protagonismo juvenil, e também do fortalecimento de competências de instituições que lidam com essa temática, né, outras ONGs, também trabalham com o intuito de garantir que esses direitos sejam, de fato, atendidos, né, e não violados, né, como acontece em diversas situações quando é ligada à infância e juventude. Exatamente. Agora, no caso, vocês lançaram esse manual Comunicação e Direitos Humanos, no caso para crianças e adolescentes. Talvez parta assim do princípio que vocês sentem que algumas mídias não tratam essa questão com a devida necessidade. Sim, Paulo. Nós inicialmente fizemos uma análise situacional, né, do projeto Comunicação Mais Direito da Infância, que é um projeto que nós coordenamos. Então, inicialmente, nós fizemos uma análise do que a imprensa aborda. Descobrimos que a imprensa local, aqui em Fortaleza, trata temas relacionados à violência de forma muito intensa, né? Saem mais notícias de violência do que a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, sobre protagonismo juvenil, né? Sobre temáticas ou pautas positivas ligadas à infância e juventude. Então, quando fizemos essa análise situacional e descobrimos isso, surgiu a ideia de elaborar um manual, que é o Manual Comunicação e Direitos Humanos para a Infância e Juventude, exatamente para sensibilizar e orientar jornalistas para que eles possam tratar pautas ligadas a essa temática com responsabilidade. Porque muitas vezes a forma que é abordado, a linguagem, né, o trato dessa informação, muitas vezes ele não tem um devido cuidado, né? E aí, por tabela, há um desrespeito ao direito de crianças e adolescentes, na forma que ela é abordada, na forma que ela é tratada, né? E esse manual ele foi lançado exatamente num evento, que é o evento Mídia e Direitos Humanos para a Infância e Juventude, um olhar para a cultura de paz, sempre pensando na cultura de paz, né, onde reuniu ali na Unifor em torno de 200 pessoas para tratar dessa temática. E o manual vem exatamente para orientar os profissionais de imprensa a saber
elaborar pautas positivas ligadas à infância e juventude, indo na contramão dessa onda de violência que é, de alguma forma, replicada ou reproduzida pela mídia. Agora, e no caso, esse manual, ele foi elaborado, assim, escrito também por vários profissionais, inclusive jornalistas? Foi elaborado, né, por mim e também por uma voluntária do Instituto Terra de Deson Brasil, a Andressa Bittencourt. Ela é jornalista e advogada, e eu, enquanto jornalista, nós pensamos temáticas, né, voltadas para a infância e juventude, como violência sexual, como adolescente em conflito com a lei, como racismo, como a própria justiça restaurativa, como é que a empresa vai tratar essa pauta, né? Também adoção, então temáticas específicas, né, pensamos, né, e também fizemos uma contextualização, Paulo, do que é os direitos humanos, né? Nos capítulos iniciais dessa publicação, nós tratamos para o leitor, no caso, o público-alvo, jornalistas e estudantes, como é que eles podem entender o que é isso inicialmente, né? O que são os direitos humanos fundamentais, né? Os direitos das crianças e do adolescente, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que ele possa entender que há um fundamento aí e, a partir daí, entender como é que a comunicação ela vai permear por esse universo, né? De forma que garanta que esses direitos, né, sejam de fato respeitados. Exatamente, aqui eu vou ler aqui a orientação para o jornalista, no caso de um tópico, aqui diz assim, que é importante que o jornalista evite expor crianças em situações vulneráveis por meio de texto, fotos ou vídeos, etc. E aqui, no caso, vocês fazem uma sugestão para esta pauta. E quer dizer, o manual, ele está todo voltado assim, ele propõe uma certa abordagem e depois sugere pauta, como abordar aquela pauta. É verdade, Paulo. Há um desrespeito no trato da imprensa, muitas vezes. Se bem que já houve um avanço, mas ainda há. Já foi pior. Já foi pior, exatamente. Quando você vamos colocar numa situação aqui, um adolescente que cometeu um ato infracional, ele já é colocado como a pior pessoa do mundo, né? A imprensa não trata aquele fato em si de forma ampla, de forma humanizada, né? Não procura saber o que levou aquele adolescente a cometer aquilo, por que aquilo aconteceu, né? Onde houve uma falha até do próprio governo nas políticas públicas para que ele não tivesse uma assistência social, né, para que levasse a esse fato, enfim, e já trata a pessoa como uma pessoa, a pior pessoa do mundo, né, uma pessoa vulnerável que chegou a esse ponto, né, não trata a imprensa, não é passar a mão na cabeça, porque dentro dos conceitos da justiça restaurativa, quando o adolescente comete um ato infracional, ele é responsabilizado, né, então assim, mas do ponto de vista da comunicação, porque se você viola esse direito, trata de forma desrespeitosa, tanto sofre ele quanto a sua família, os seus parentes, né? Quando você não trata essa pauta de forma humanizada, de forma cuidadosa. Então, nesse manual, nós orientamos os profissionais de imprensa, né, com pautas positivas, não só aquela pauta de violência que reforça aquele discurso de ódio que há, inclusive na própria sociedade, né, que é repassada para o telespectador, o rádio ouvinte, ou até mesmo o leitor, dependendo da linguagem que é colocada no jornal, por exemplo, se bem que já houve um avanço, mas aí há esse cuidado, né, para a imprensa tratar essa temática. Esse é o propósito do manual, né, com também pautas positivas para se tratar desse assunto. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Jair Melo, que é assessor de imprensa da ONG Terre des Hommes. Aguarde um instante só. Parece que foi ontem, mas já são 16 anos desde a estreia da TV Fortaleza. A emissora oficial da Câmara Municipal conta com uma programação diversificada de qualidade, feita por grandes profissionais para toda a população da nossa cidade. Vem com a gente, nós estamos 24 horas com você. TV Fortaleza, a cidade na sua telinha. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu converso com o Jair Melo, que é assessor de comunicação da ONG Terre des Hommes. E ele está falando a respeito desse manual de comunicação de direitos humanos para crianças e adolescentes, a forma
como a imprensa deve abordar esse tema. Eu tenho aqui, já aí no capítulo 5, que fala da violência sexual. E, às vezes, até em rádios, a gente vê, assim, às vezes, um comunicador usa uma linguagem chula, assim, baixa, né, para tratar um assunto tão delicado como seria esse, numa violência sexual contra um adolescente, uma criança. Paulo, isso é um fato lamentável, né? Eu não digo nem tanto jornalista, mas até quem não é jornalista se coloca a ser, né? Um profissional que não tem ainda uma preparação para isso, né? Então, e você tem depois daí um leitor, um rádio ouvinte, um telespectador que vai consumir aquela informação. Então, que impacto isso vai estar causando, né, para as pessoas, né? Essa forma de você tratar aquela informação, né? E aí, nesse caso, né, dessa temática de violência sexual, muitas vezes a pessoa divulga o nome do adolescente ou das pessoas envolvidas, né? Já coloca aquela criança e a sua família em uma situação vexatória, né? Porque quando você vai tratar de uma informação, você tem que ter um cuidado no impacto que aquela notícia vai trazer para as pessoas, né? Em que isso vai agregar, né? Como é que essa pauta ela pode ser, sem deixar de ser noticiada, possa ser tratada de forma responsável, né? Então, é pensando nesse cuidado que nós elaboramos esse manual, né? É claro que com esse tempo houve de uns 10, 15 anos para cá, houve aí um avanço, mas é necessário que haja sempre uma retomada desse assunto, porque há também uma rotatividade nas redações dos veículos e os profissionais precisam dessa orientação, porque muitas vezes, Paulo, é realmente uma falta de orientação mais específica para tratar de temas assim, né? Daí a ONG Terra dos Homens ter esse cuidado, essa responsabilidade de elaborar um manual para profissionais, né, da imprensa, porque é a partir também da imprensa que tem a sua responsabilidade na sociedade de difundir esses direitos, né, de tratar de temáticas, né, sempre respeitando, né, os direitos de crianças e adolescentes, porque muitas vezes são violados na forma que é tratado, na forma que é abordado, às vezes a omissão de um fato, ou às vezes a decisão por não abordar um determinado assunto, uma pauta positiva e preferir abordar uma temática de violência, né? De fato, nós vivemos uma situação de muita violência na nossa cidade, isso é verdade. Mas será que só existe isso na nossa cidade para se noticiar? Só é violência? Não existe um trabalho que é realizado com adolescentes, que eles mesmo promovam a paz ali onde eles moram, né? Como é que essa pauta, né, ela pode partir para um outro viés, né? Sempre pensando na responsabilidade, no impacto que pode causar para o telespectador, o leitor, o internauta, o rádio ouvinte, né? Exatamente. E esse manual, ele pode contribuir também para desmistificar a questão dos direitos humanos como um todo, que no imaginário das pessoas, direitos humanos é só para defender bandido. Quer dizer, e a história não é por aí, principalmente que a lei ela é igual para todos, né? E nesse sentido também pode contribuir, porque já vai estar tratando da criança e do adolescente e é o começo da história. Sem dúvida, Paulo. A questão dos direitos humanos é fundamental nesse processo aí, tanto na concepção dessa publicação, quanto no intuito, no objetivo dela, né? Ela é baseada nos princípios dos direitos humanos, né? Nos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, quando você vai tratar de um assunto sem saber o que fica complicado você respeitar aquele direito, né? Respeitar a forma como aquela pessoa é ou não é. Então, ou deixa de ser, ou como ela gosta de ser tratada. Então, ela trata de várias questões, né? Trabalho infantil, criança em situação de rua, né? Trata também de uma temática sobre adoção, racismo, né? Como é que a imprensa, né? E aí tem termos específicos de como é que você vai tratar essa informação, né? De forma que não reforce um estereótipo, muitas vezes, um estereótipo que é causado, que é gerado talvez até na própria sociedade, que a mídia reproduz isso. E aí, qual é a responsabilidade que a imprensa tem nesse processo, né? Então, é exatamente nessa linha de tratar de uma temática que também não deixa de ser um olhar para a cultura de paz, porque se você reforça um discurso que diz respeito a esse direito, você pode gerar até uma violência simbólica, até uma violência física, descambando para uma situação mais pior, né, nesse contexto, né? Mas a imprensa tem a sua responsabilidade nesse processo, mas é necessário uma preparação, uma sensibilidade, né, ou uma sensibilização para que se trate desse tema com cuidado, né, para que esse direito não seja violado. E no caso, esse manual, vocês estão indo também nas redações das rádios, vários locais, como é? A distribuição dessa publicação, Paulo, é bem estratégica, né? Nós elaboramos uma quantidade de manuais, né,
Inicialmente foi distribuído um evento no seminário Meio de Direitos Humanos para a Infância e Juventude, né? Estiveram presentes com a gente lá quase 200 pessoas, né? De estudantes e também jornalistas, lá na Unifor, isso. Lá uma parceria também com o curso de jornalismo da Unifor, esse evento, e o Instituto Terre des Hommes. E aí, a distribuição ela é estratégica, né? Vai ser distribuída uma quantidade para os veículos de comunicação, né? Para as redações de jornais, de rádios, de TVs e também portais, e também para assessorias de comunicação que tratam dessa temática, que lidam de instituições que trabalham com a temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Seja no âmbito do governo ou da sociedade civil. Então, a distribuição também dessa publicação ela é estratégica, pensando na sensibilização de como esses profissionais, tanto quem já é da área, quem atua especificamente nessa área, como a gente da Terre des Hommes e outros profissionais, colegas jornalistas que atuam em outras ONGs que lidam com a infância e juventude, e também a imprensa, né? Porque a imprensa ela tem a sua responsabilidade no sentido de promover esses direitos. Como é que esses direitos de crianças e adolescentes são promovidos de forma responsável, cuidadosa, garantindo que há sempre uma possibilidade de fazer uma pauta positiva, uma pauta não violenta, né? Uma pauta que trate dos direitos humanos de crianças e adolescentes com a responsabilidade, sempre ressaltando que nem tudo é o que a sociedade pensa, né? É até uma forma de desmistificar o que muitas vezes é tratado, né? Então, há uma possibilidade com esse manual, quando o jornalista consumir esse conteúdo, ter uma orientação e um cuidado, né, para tratar pautas ligadas à infância e juventude, sempre respeitando os direitos humanos e, por tabela, né, ou consequentemente, vai também promover uma cultura de paz. Se você respeita os seus direitos, você também tem uma garantia de que aquela pessoa vai ser respeitada e não vai promover, não vai ter uma reação negativa, de repente, quando aquela pauta for abordada. Então, é uma responsabilidade da instituição também trabalhar entre os veículos de comunicação para sensibilizá-los, né? Para que essa pauta ela seja reforçada. A responsabilidade da mídia é total, né? Agora, por exemplo, assim, entre televisão, rádio, jornais, quais desses veículos você acha que existe assim menos trato melhor, menos trato perfeito dessa questão? Paulo, na análise que a gente fez inicialmente desse projeto, para até elaborar a publicação, né, descobrimos que os portais e os jornais, né, alguns jornais locais, tratam de violência mais do que a temática ligada ao direito da criança e adolescentes. Mas o impacto, eu diria que, por exemplo, das TVs, né, é até maior do que o jornal, porque são veículos massivos, mais massivos ainda, então o rádio e a TV, né? Então, quando você tem um programa policialesco que trata dessa temática de forma desrespeitosa, quando envolve criança e adolescente, muitas vezes a forma como é abordado o tom de voz, a forma como o apresentador... que é utilizada. Uma palavra, um termo que não é o adequado, né? Muitas vezes fala, esse adolescente é um menor infrator. Na verdade, o termo correto é um adolescente em conflito com a lei, que cometeu um ato infracional, né? Então, esse cuidado nessa informação, que muitas vezes é uma falta mesmo de informação ou de informação para isso, leva o jornalista a ter essa abordagem. Às vezes, interesse, né? Quando você tem um programa policialesco que trata dessa temática, é mais uma audiência para a TV ou para o rádio, por exemplo. Então, tentar sensibilizar as redações, os editores, os jornalistas a pensarem essa pauta positiva, né? Na linguagem, no trato dessa informação, porque é sempre uma responsabilidade, porque você gera um impacto em vidas, né? Exatamente. Jair Melo, assessor de imprensa lá da Terre des Hommes, desta ONG importante, eu agradeço pela entrevista e parabenizo por esse manual, né, comunicação, que trata dos direitos humanos de crianças e adolescentes, que muitas vezes as mídias não tratam com o devido respeito que essa questão merece. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Paulo, pela entrevista. Nós, do Instituto Terre des Hommes Brasil, agradecemos, o programa plenário da cidade, a TV Fortaleza, pela oportunidade. Muito bem. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.